Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um casaca no seu coração, que Deus abençoe a sua vida e lhe conceda uma boa noite. Bem, meus amigos, neste vídeo a gente vai falar aqui sobre as categorias de base, vamos abordar aqui o assunto referente ao departamento de futebol. Falaremos bastante aqui sobre a situação de reforços, a situação envolvendo aí o Leandro Castan, que mais uma vez faltou com respeito com a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos abordar aqui a situação da perícia do Breno e a gente vai falar bastante aqui sobre a situação da política do Vasco. O Levenciano simplesmente se posicionou hoje oficialmente sobre toda essa situação envolvendo a vice-presidência de futebol. Bem, meus amigos, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Eu peço a você para simplesmente avaliar o nosso conteúdo, deixando aí o seu like ou o seu dislike. Com relação às categorias de base do Vasco, deixa eu parabenizar aqui o nosso Sub-17, em menos de uma semana conquistou 2 títulos. Hoje o Vasco da Gama passou o trator por cima do Fluminense, o jogo foi 3-2. O Vasco da Gama, que na última semana já tinha vencido o tricolor das Laranjeiras por 1-0, se sagrando campeão carioca. Hoje o Vasco da Gama foi campeão da Recopa. Meus amigos, com relação à situação envolvendo aí o jogador Breno, que atuou aqui pelo Vasco da Gama, a perícia do Breno apontou que o trabalho que ele fez no Vasco da Gama agravou as lesões dele. Então foi constatado aí acidente de trabalho na situação do Breno. O Breno que cobra aí 13 milhões na justiça do Vasco da Gama. E o mais irônico dessa situação, que durante esse período, quem foi o presidente do Vasco da Gama foi o Alexandre Campelo, que era médico. Bom, com relação à situação envolvendo aí o Leandro Castan. Leandro Castan ainda está com contrato com o Vasco da Gama. O Castan simplesmente hoje foi pedir emprego ao Corinthians via Instagram. E eu vou falar uma coisa. Conversou lá com o presidente do Corinthians, pedindo para espremer ele lá na Kombi, lá onde iria trazer o Paulinho e outros reforços que caberia a ele como reforço aí. A gente vê o profissionalismo aí do Leandro Castan, o capitão birrebaixado aí durante a temporada de 2020 e 2021. Fora Castan, vá com Deus. Bom, meus amigos, com relação a reforços, a gente vai falar aqui sobre a situação de 2 jogadores que estão vindo lá do Ceará. Poxa, Laureano, você falou que não iria especular jogador para não financiar essa diretoria. E não vou. E vou explicar o porquê. Rafael Tenório, presidente do CSA, hoje confirmou o desligamento do Yuri. Inclusive o Yuri está aqui no Rio de Janeiro, assim como do goleiro Thiago Rodrigues. Vamos abrir aspas aqui para o Rafael Tenório com relação ao Yuri. Encerramos a negociação pela renovação com o Yuri, pois não podemos ficar esperando o jogador. Fizemos uma proposta praticamente irrecusável, um contrato de 2 anos, mas a informação que eu recebi é de que o jogador está negociando com o Vasco.
Inclusive, informação que veio do jornalista aí, Lucas Pedrosa, é que esse jogador já está aqui no Rio de Janeiro. Com relação ao Thiago Rodrigues, o Rafael Tenório, presidente do CSA, disse da seguinte forma: o Thiago Rodrigues foi a mesma coisa do Yuri. Ele fez uma pedida salarial como se o CSA tivesse conquistado o acesso. Fizemos uma contraproposta, mas não foi aceita. Até trouxemos outro goleiro, Marcelo Carnet, ex-Juventude. Então, meus amigos, é o seguinte: a gente simplesmente aí vai ter 2 reforços chegando nos próximos dias. Muita cautela, porque com relação aí à diretoria do Vasco, a gente já viu coisa com 99,9% sendo melada aí na última hora. Bom, meus amigos, com relação a essa situação do Leven aí sendo VP de futebol, o Leven hoje simplesmente postou aí nas suas redes sociais de forma oficial. Ele deu o parecer dele. Eu vou abrir aspas aqui para vocês, certo? Vamos lá, deixa eu colocar aqui para a gente poder ler. Abre aspas. Sim, é verdade. Já que o primeiro VP vazou em reunião do Conselho Deliberativo, posso confirmar. Até então mantive a descrição. Da minha parte, é 100%. Para o futebol fluir, preciso das finanças para suplementar o orçamento. Para justificar essa suplementação, preciso do marketing para o Vasco captar de verdade. No futebol, minhas condições são: eu contrato equipe executiva e técnica, e nenhum empresário escala o time ou promove atleta, apenas o treinador. Os que foram contratados por respeito profissional se mantêm por um prazo razoável para avaliar performance e resultados. Para o futebol e negócios, trarei parte dos executivos para implantar parte do projeto em plano de emergência, objetivando o clube na Série A. No mais, se acontecerá ou não, não depende de mim. Acredito que fiz minha parte e podem ter certeza que foi difícil por tudo que passei e passo até hoje. Faço por amor ao Vasco, aos meus filhos e aos vascaínos. Se não rolar, continuarei torcendo para o clube encontrar seu caminho. Minha opinião é que não encontrou e está indo pelo mesmo caminho errado. Somos gigantes desde que pensemos e sejamos como gigante. Um dia abençoado para todos. Essa é a posição do Levenciano. A gente aguarda aí o comunicado da diretoria do Vasco da Gama. Hoje o jornalista Fábio Azevedo, ele quis dar uma de assessor de imprensa aí do Jorge Salgado. O Osório simplesmente teve ontem na reunião de conselho de beneméritos. Todo mundo sabia dessa reunião aí do Leven, esse encontro aí com Adriano Mendes. Todo mundo sabia, ficou escancarado. Então, galera, é o seguinte: eu peço a vocês para aguardar. Se não rolar, não rolou. Sigamos em frente com relação à AGE e com relação à ação aí na justiça. Simplesmente assim. Um passo foi dado. Agora a gente aguarda aí simplesmente o posicionamento do Jorge Salgado, que por enquanto ainda não veio a público para se manifestar. E lamentavelmente esse jornalista aí hoje quis dar uma de assessor de imprensa, achando que foi muito grave esse encontro do Leven aí com Adriano Mendes. Engraçado que ninguém da cúpula do Vasco tomou conhecimento aí do encontro do Vitor Roma, por exemplo, com a Carol. Ah, vai lamber sabão, vai. Então, muito obrigado aí pela sua atenção. Dá um tempo, lacrador. Vasco neles.
a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, aquele abraço.